estava a fazer muita batata. Ora, visto. Soldado uma vez. Pronto, olha, depois está um em cima e outro em baixo. E agora? Espera aí, quem é que está? Ou seja, O livro está bem, este moio tem que ser ajustado. Isto eu tenho que ter sempre as costas direitas. Não desaparece. também eu, não é por aí. Queres que se veja o rio? É essencial para ti? Não é importante. Não, podia ser. Não, volto a dizer que não é uma mensagem política, é só uma mensagem. Então lá. É uma música, podia ter escrito aqui o bairro do amor, mas neste momento não há nenhuma questão com o amor. Quer dizer, de vez em quando há uns tiroteios no amor. Nunca viste? Os tiroteios. Tiroteios no amor, e a gente morre no amor. É uma cena assim, é uma zona muito atribulada. Então, como é que é? Quando é que tu pensas a filmar? Está a filmar. Está a filmar. Pronto. Então quanto tempo é que é isto? É assim, o tempo de duração que eu gostava que tivesse era uma coisa que durasse assim, pá, 1h30. Pronto. O que é bom um gajo começar logo no início a perguntar quando é que vai acabar. Eu acho que é sempre bom. Depende, porque qual é a regra dos ensaios de teatro? Eu estava-me a lembrar exatamente disso. Quando tu fazes um espetáculo, não é os ensaios, é quando tu fazes um espetáculo ou há um espetáculo que convidas alguém para ver e alguém te diz assim sempre: sim, quanto tempo é que dura? Mas isso é porque as pessoas têm coisas para fazer depois. Não tenho nada. E isto podem parar e fazer. Um espetáculo é às 9h30 da precisa. noite. O que é que tens para fazer às 11? Tipo aos copos, com gajas. Com pessoas. Eu tenho que ter muito cuidado, que agora, tipo, isto, estás a ver? Aquela cena que estávamos a falar. Preciso ter cuidado. Com isso é preciso ter cuidado. Com a gentrificação é preciso ter muito cuidado hoje em dia, meu caro amigo. É. Agora vamos estar aqui a cuidar. Muito cuidado com a gentrificação. Disseste 1 hora ou 1h30? 1h30. 1h30. É 90 minutos. Sem referências, porque pode durar mais. 6, 7. Não, 1h30. Porquê 1h30? Porque eu acho que é aquele tempo que te permite não estares a falar só de uma coisa, por exemplo. Ou mesmo que estejas a falar de uma coisa, dá-te para ter diferentes pontos de vista sobre essa coisa. Dá para ir, para andar à volta dos assuntos. Se tiver aqui alguém sentado a falar sobre cinema português. Meia hora dá para fazer um en passant sobre os últimos... Muito pouca coisa. Cinema de Depende meia hora. do ritmo com que estamos... Estás a ver? Lá está. Preconceito. Preconceito. Neste caso, mas está a dizer, mas o 1h30 acho que é o tempo de uma conversa boa, percebes? É um tempo de 3 garrafas de vinho tinto, É o tempo de 3 garrafas de vinho tinto. também pode ser mais rápido. Ou mais rápido. Esta tem 13 graus, eu fui comprar, que era para abrirmos garrafas de vinho tinto quando estávamos. Eu pensei em abrirmos garrafas de whisky, mas era pouco português. E para além disso, em 1h30, lá está, o último quarto de hora ia ser puxante. Opa, eventualmente havemos de experimentar beber uma garrafa de whisky, mas pronto. Também havemos de experimentar beber cerveja artesanal, mas isso é... Hoje, tipo, comprei 2 garrafas de vinho, o homem trouxe mais uma. Então temos 3 garrafas de vinho e, se nos apetecer, temos queijinho e salpicão e, portanto, para inaugurarmos isto com um tinto de honra. Não é assim que supostamente, não é assim que se inaugura isto, é com tintos de honra. Opa. Porto de honra, O Benfica de honra não é costume, mas vamos deixar o futebol para depois. 90 minutos não chega para falarmos de futebol. Epá, depende com quem falas. Há malta com quem consegues falar de futebol muito depressa, porque percebem muito, muito pouco. Mas ainda ontem à noite estava a assistir a uma coisa fantástica que é... estava no pátio da Inquisição, no fim do ensaio, e foi no fim do jogo do Porto. E estava o treinador, o Sérgio Conceição, ia começar a conferência de imprensa. Pois que num estabelecimento no qual estava tudo aos berros, quando começou a conferência de imprensa, um senhor berrou: agora silêncio, que isto é importante de ouvir. E toda a gente se calou para ouvir uma conferência de imprensa. Portanto, o futebol dá para tu falares. Assim, convém dizer que estamos em Coimbra.
Portanto, o Sérgio Conceição é muito querido aqui. Mas não é isso mesmo, é o futebol que a força que tem. Bolas. Bolas. Não, é mesmo. Agora, sei lá, Exatamente. há amigos nossos, eu estou-me a lembrar do Humberto Pinto. O Humberto Pinto falar de futebol com ele é espetacular. Primeiro porque ele não percebe nada. Pronto. E pronto, decorou ali um ou dois jogadores e aquilo funciona bem. É, exatamente. E qualquer portista mesmo não precisa gostar muito de futebol. Se o Porto estiver a ganhar, fala de futebol, pronto, porque está a ganhar e então fala-se bem de futebol, não é? Do Porto, e ganha isso, pronto, estamos a ganhar, vamos à frente. Pronto. Se o Porto não estiver à frente, o portista não fala de futebol. Daqueles portistas que que acabam por ser só portistas porque o Porto ganha. Não é? Pessoal, eu também sou do Sporting, quer dizer. eu não Isso estou é a perceber verdade. bem Espera essa aí, ideia, não. tu és de Sportingista. Claro. Temos Já aqui, Posso começar a falar agora enquanto posso. temos aqui um debate. Temos aqui um debate entre três correntes diferentes. Eu insiro-me na categoria de Humberto. Também. Não. Exato, sim. Tu entendes mais de futebol, tu sabes as equipas, pelo menos. Sim, o Sporting e pouco mais. É o que interessa. Não, pronto. Eu acho que percebes mais de futebol, não é. Pelo menos jogas mais. Pá, eu jogo pouco. Humberto, ficaste agora a saber porque é que ficas para o fim quando estás a fazer as equipas. Não, Humberto nada. Não é por, bolas, não é por seres gordo, Humberto. Não. Não, nada, por acaso não, por acaso. Vou-te ajeitar que tu estás ali muito metido a um canto. Pronto. Desculpa lá. Não, mas pode. Por acaso, ainda no outro dia estávamos à conversa e tu, João, és gajo para responder a esta pergunta, que é: joga-se futebol até que idade? Deve haver uma idade no qual tu deixas de jogar futebol. Depende de quantos futebol tu jogaste. Eu conheço pessoas que jogam futebol com 60 anos. A questão não é. Não te rias, meu pai. Não é. Meu pai Sim, mas. é guarda-redes. Portanto, não joga. Pronto, Está faz. de campo. Tem os choques e aquela cena, tipo, não é? Tem que correr de vez em quando a bola vem a correr para ele também corre para fugir da bola, não é? Mas é guarda-redes mas eu conheço gente bem pior, tipo, da idade do meu pai que não jogam à bola, são sarrafeiros, que é outra coisa completamente diferente. É uma tática. Passa. Não, é mesmo desde sempre, veteranos agora, tipo, dos Passarinhos da Ribeira. Os Passarinhos da Ribeira é uma. Não estejas aí a jogar ao solitário, meu. Eu só vejo clique, não clique, está a mudar aqui o fogo. Isto não dá, pá, porque isto é tão complexo. É, o que é o solitário? Não, isto, de 60 dias. Portanto. Não, É que não são 60 minutos nem 90. chama-se são 60 dias. VMix, o software que estamos a utilizar. Deixa-me ainda apresentar. Com o alto não é? patrocínio do O VMix. VMix, tipo, é super acessível porque tu estás aí a rodar a cena para um lado e para o outro. Estás mesmo com ar de quem se está a divertir. Eu estava mesmo a achar que ele estava ali. E as tendinites, pá. Mas isso estás na perna, não é na mesa. Portanto, a tendinite é ergonómica, é um apoio ergonómico. Clicar, mas devagarinho. Certo. 1h30, porque 1h30 permite desviar dos assuntos e voltar a eles e acabares por lá estar, por ter uma conversa que não tem de ser forçosamente 90 minutos, não está aqui nenhum ar. Se fosse 70 minutos e chegarmos ao fim e acabarmos. É assim, isto tem muito mais que se lhe diga. Porque é que deixamos até hoje a fatídica pergunta, que é: porquê é que estamos a fazer um podcast? O silêncio. Gri. Gri. Não, mas podes fechar a janela isto daqui a bocado. Faz frio. Porquê é que estamos a fazer um podcast? Em primeiro lugar porque na altura quando eu falei com o Filipe, a ideia era encontrar uma maneira de conseguirmos comunicar, e corrijo-me se eu estiver errado, conseguirmos comunicar para fora deste nosso circuito, destas nossas pequenas conversas, das nossas sessões de devaneio, em que as pessoas acabam por ficar paradas a olhar para nós, a ouvir-nos a falar.
E eu achei, depois de ter observado isso, achei que era uma maneira interessante de conseguirmos construir alguma coisa com uma periodicidade e com uma duração. Agora, não sei para onde é que isto vai parar. Agora, a intenção inicial, e lá está, por isso, porque é 1h30. Se fosse um podcast do humor, os podcasts do humor normalmente têm meia hora. Sim. 20 e tal minutos. Entrevistas humorísticas, um sketch ou dois em que alguém faz uma voz de mulher e pronto, e há alguém sempre a fazer de público, não é? Uhum. E está aí feito os 30 minutos de humor, comédia para tu ouvires de manhã ou quando vais no carro. Porquê é que houve podcasts? 2% das pessoas que compram músicas no iTunes em Portugal. Epá, não sei. É algo que eu estou muito distante. Tu não ouves podcasts, portanto. Ouve. Não. Nem sequer ouves rádio. Quer dizer, posso ouvir alguns programas em podcast, esses programas de rádio que tens em podcast. Deixa-me adivinhar. Mas é um que começa por groove e acaba em erno sombra. Não, propriamente. Por acaso eram os sinais do Fernando Alves. Eu também. Mas agora nem isso, porque deixei de usar o iPod, portanto deixei de sincronizar e não costumo utilizar. Agora é uma realidade que tens cada vez mais gente a consumir, pronto, se calhar vou utilizar esse termo, sim. Sobretudo, parece-me que neste momento estamos numa nova mudança do paradigma de comunicação. O pessoal encheu de Facebook. Sim, O pessoal encheu de Facebook. E o Facebook passou a ser. Não é aquela maneira de pôr-te em contacto com as pessoas. O que não quer dizer que não seja uma ferramenta. E o que é engraçado numa rede tão global é que está sempre gente a chegar. Portanto, os novos tu vais ver sempre a chegar, sim, mas já não há paciência. Nem os novos já usam outras coisas. E depois começou, mas aqui depois também entra esta história do porquê fazer. Porque ao mesmo tempo, e repara isto, criticando, sendo quase advogado do diabo, se calhar o problema do Facebook foi. É muito fixe uma ferramenta democratizante que tu tanto dás opinião como emites opinião. Só que o Facebook passou a ser uma caixa de ressonância completamente. E as pessoas exprimem-se e depois vão verificar se foram ouvidas e se tiveram gostos ou não, quem ou é isto que ou ouviu, aquilo, quem é que ouviu, quem é que foi, a que horas. Que tipo de ressonância é que teve em quem? É que tem. Mas agora, como porque está muita coisa, e com isto calo rapidamente, como está muita coisa escrita que não interessa, o pessoal deixou de ler. Até já se começaram a fazer as correntes do se leste isto, pelo menos diz que leste isto. Epá, é assim, corrente já é estúpido. Mas há limite, é assim, tipo lasanha de estupidez. Há vários níveis. Há correntes bonitas, aquelas que fazemos mão na mão com as pessoas que estão ao lado de nós, assim, à volta de Pinhal de Leiria. Opa, está bem. Para quem lá está é bonito, não é? Mas pronto, agora a corrente. Agora não, porque está queimado. Agora é cinza. Ficas todo sujo. Ainda, Não pessoal, pensar o mesmo. tu não tinhas de gravar? Tenho. É fácil, se tem um botãozinho vermelho ali. Olha. Pronto, estás a ver? Olha, Eu consigo não ir ver o monitor. Posso dar uma sugestão só porque as pessoas, coitadas de vocês, não era o que Também somos. é isso. Que exagero. Certo. Portanto, podcast acho que era uma excelente maneira de comunicarmos ponto final. É uma excelente maneira de comunicarmos. De chegarmos às pessoas que estão um bocadinho do outro lado, em casa, a ouvir-nos. Agora, este é o primeiro e vamos aprender muita coisa a fazer daqui para a frente.
E aqui, se calhar, faço eu uma pergunta que, porque convém dizer, nós não temos falado sobre isto, nós falamos sobre isto há um mês atrás, pai, mês e meio. Há mais? Já estamos no fim de janeiro? Primeira vez, Sim, por dezembro. aí dezembro. Dezembro, Sim, princípio de início de dezembro. dezembro. Sim. Portanto, sim, estamos a chegar aos 2 meses. Foi arranjar, inventar material para conseguirmos gravar o som, ter 2 webcams, uma em cima, 2 viradas, uma para um lado, outra para o outro. Não, isto é só uma, mas roda. Bidirecional. É uma câmara Bidirecional. bidirecional. Uma câmara bidirecional. Robótica. Espera aí, deixa-me fazer o comentário. Os bichos estão na moda. Mas são muito caros, foi o que me disseram. Muito caros. Os bidirecionais Os são muito bichos caros. são muito caros. Sabes, não é para qualquer um. meu Epá, caro. foi o que me disseram. Não é para qualquer um. E depois com uma câmara de filmar lá ao fundo, o Bonnie está com os headphones que só funcionam dos lados. Depois, Que é de cima era É, estranho. é o que lhe descai, por isso é que lhe descai o pescoço. Mas isso é porque são headphones de DJ, já estão habituados a pesar para aquele lado. São mais pesados de um lado. E ainda tenho aqui um microfone com os headphones aqueles de fazer chamadas de Skype para o caso alguma coisa falhar. Podemos falar aqui com o microfone. Sim. Depois, portanto, mas já consegui hoje comprar. Pronto, primeiro ato de violência. Não foi um tremor de terra, foi mesmo um ato de violência. Mas as pessoas. Quem Falar em tremor de terra, também não sentiste o tremor de terra? Tu? não estava a dormir. Tu também não sentiste o tremor de terra? Eu por menos pensei que era eu e o meu problema de gases. Não me lixem, ninguém sentiu o tremor de terra. Eu não estava cá. E eu saio um bocadinho do país. isso é que não sentiste. Eu é tão raro sair do país e quando eu saio a terra põe-se a mexer sozinha. É uma Quando coisa tu que levas me um bocado de terra atrás de ti é o que é acontece. enervante Não, mesmo. mas eu conheço pessoas que sentiram o tremor de terra e sentiram aqui em Coimbra. Mas não era a terra. a Mas tremer. era. Sentiram-no aqui em Coimbra, mas eu deu-se essa hora estava a dormir, com certeza. Mas portanto, eu ia te perguntar uma coisa, já sei. Ia-te perguntar, portanto, não sendo, tendo este desafio de ser um podcast de 1h30, Só o próprio nome assusta. Pode- Não, a descrição. Um Um podcast. podcast de 1h30. olha, primeiro Só botar a musiquinha. 1h30. 1h30. Uma hora e Pam, pam, pam. 1 hora. têm de ouvir até ao e fim. meia. Pam, pam, pam. Têm de ouvir até ao fim. Ou Mas não. sem intervalos. Isto não pode haver, tipo, não podem parar, não podem fazer Nem pausa publicidade. no YouTube, nem no view, no Spot. Nas outras cenas. Qualquer uma coisa. 1h30. Pergunta. Nós temos nome para isto. Eu tenho nome. Nós temos nome. Para isto. Nós não falamos disto, portanto, que era onde eu Sim. estava, desde dezembro. Não é? Falamos muito por alto, eu dizia, já consegui ligar, já consegui comprar uma webcam, não é? Porque a produção está difícil. A culpa é sempre da produção. A É. produção leva sempre com a culpa. O que vale é que a produção também já está habituada. Mas vá. Sou Não eu. estou a dizer que sou eu. Quem fez a produção desta vez fui eu. A produção Estou- é estou a tua. fazer Não, a eu estou a dizer é que seja quem for a pessoa, a produção leva sempre com as responsabilidades. Pá. Claro. E depois, quando virem isto, vou ter gente que me vai telefonar a dizer, então não podias ter pedido 3 Mais microfones e 2 câmaras, meu. Bidirecionais. Podem 3, são bidirecionais. Bidirecionais, que é para fazermos Quem é assim. que pagava o vinho? Pois, a produção teve que pagar vinho também. Exatamente. Falar nisso aqui, eu cá até vou fatiar queijinho. Deixo-vos a vocês dois a falarem sobre 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 isto. a atualidade. Sobre isto. Isto. Mas está a dizer, é assim, é outro grande problema é esta coisa do o que é que vamos comunicar. Uma vez que time frame não é muito importante, não é? Tem de ser uma coisa que se estenda sobre o tempo, que permita-te. Olha, estava a gostar daquilo que interrompi a meio e quando voltas para casa continuas com a penzinha no rádio ou no telemóvel, ou quer que tu uses para ouvir música por Bluetooth. Mas ter essa possibilidade de ter alguma coisa. Eu consumo alguns podcasts. A maior parte dos podcasts em português estão associados a rádios. São programas de rádios que tu podes ouvir noutra altura.
Gosto muito de ouvir o podcast daquele podcast que começa em Gov e acaba em Erno Sombra, porque pronto, gosto muito daquilo e como não ouço em direto, ouço quando me apetece. E há muitos outros podcasts, o Fernando Alvim tem aquela coisa muito fixe, eu gosto da prova oral, de vez em quando daquilo tem... Mas o que é um podcast? É um programa na net? Pois, isso também é outra coisa que me chatearam hoje, precisamente, chatearam-me a cabeça com essa ideia do podcast. Meu, tu não conheces palavras em português, citando a pessoa que falou comigo. Uma cena. Assim, o podcast, uma cena. O podcast uma cyber cena. É uma cyber cena, é um cyber programa feito de uma rádio pirata, porque já não há rádios piratas e porque também não estamos a fazer uma programação de rádio, porque também é uma maneira de tu, num determinado período de tempo, comunicares alguma coisa via som, principalmente. Ok. E via vídeo também, porque as pessoas se alguém estiver a olhar para nós neste momento, está-nos a ver, é um bocado, está a olhar para ti, está a olhar para mim, eu não fui à manicure, não estão a olhar para o Boni, não estão a olhar para o Boni, mas tem ali a câmara também, não é? Eu também não fui à pedicure, por isso a minha parte de trás está muito boa. Vê-se perfeitamente que tu por trás tens as unhas. Esse vermelho fica-te muito bem. Tu de costas. Esse É o que vermelho, eles dizem. esse vermelho fica-te muito bem. É só discutir preços. Pois. Pronto, Podes então comunicar. o podcast, uma hora e meia. Estava eu a dizer. Acaba por ser um bocadinho o som, porque é o que nos permite ir a fazer a tua corrida e a ouvir. Olha, deixa-me ouvir-me. No teu caso não, mas no caso, deixa eu ouvir. No meu caso, deixa eu ouvir aquele. O meu atletismo, eu não trabalho com som. Corrida e som não dá. Não. Não dá. Complica-te o ritmo. Não dá. Então, quem é que eu Eu conheço? vejo mais como uma questão de sobriedade, não é? Bem, agora que estamos sóbrios, vamos lá ver isto. Também, ou não, ao contrário. Agora que eu estou mesmo todo deserdado, deixa-me lá ver se isto dá-me alguma. Agora, esta coisa não é, se nós conseguirmos fazer isto uma vez por semana, entre uma e outra, as pessoas podem ouvir. Eu faço pausa aos podcasts. É uma coisa que tu não podes fazer pausa aos programas de rádio. Eu não posso ir no rádio, acontece-me frequentemente, saio, vou buscar a minha filha, chego aqui à porta de casa, venho a ouvir a prova oral. E o entrevistado é o antigo diretor do Instituto Ricardo Jorge, aquele gajo do Lacerode, o doutor. Exato. Peço imensa desculpa quando ele ouvir isto. Mas o gajo é impressionante, impecável, uma história de vida incrível, meu, a sério, uma cena, meu problema. Mas tu podes ouvir, tu ouves na net. Pois é isso, percebes? Eu chego, eu venho sair do rádio, eu apetecia mesmo continuar a conversa, chegar a casa, percebes? Mas vou cozinhar para o ano, e estou a fazer o jantar e já não sintonizei a rádio, já foi. E tenho essa possibilidade de ir recuperar no podcast, mas até é uma coisa que eu prefiro, que é então ouço mais música e quando quero ouvir aquele podcast meto na pen. Mas vocês estavam a falar de uma coisa muito gira, que era um problema, que era que nome é que isto tem, ou o que é que se pensou há um mês atrás. Tipo, tu não sabes nada, não é? É que ele não sabe mesmo. Não, essa é a minha função. Não sabes mesmo nada. Tu foste pura e simplesmente convidado a sentar-te de costas para a câmara, não é? Disseram-me que havia vinho. Ninguém te disse que havia vinho. Pediram-me para trazer vinho. Pronto. Passo já a dizer, é uma conversa que a produção fudeu o guito todo que tinha em vinho para este podcast. Os próximos 4 são a chá. Lá está. Ainda bem que isto acaba ao primeiro. Não, e vai chegar à do whisky, que é a esperança. Não é? O desafio está lançado. Não. No último é a garrafa de whisky. Mas é no último. 3.400. Sabes o que é difícil nisto? Eu tenho... São os carros. Pois é. Temos carros. Não estamos num estúdio. Bem, agora vocês estão a dizer isso e eu vou ter que ir à net buscar sons de carros para meter na gravação. Lá está. Porquê? Porque isto eram carros elétricos. Era um carro elétrico. Mas pronto, mas voltando ao que estava a tentar dizer.
algo que faço muito semelhante são umas crónicas que estou a fazer na Rádio Clube, que de 15 em 15 dias tento cronicar. Crónica. Vão ver! E a única coisa. Vão Vão ver, podem ver no Ver não, 90. ouvir. Dá Não, para ver, não, publicidade. ouvir na 97 FM. 97 Pombal. FM. Já Pombal. experimentar. Mas pronto. Mas A opinião de. a opinião de. Para. É verdade. Filipe Eusébio. É meu. Mas uma das dificuldades que se encontra nisto é, ou pelo menos nessas crónicas, diferentes pessoas fazem. E uma coisa que me apercebi foi exatamente o serem genéricas em termos dos temas que escolhiam, porque não quer dizer que alguns não sejam no seu tempo, mas normalmente são temas mais abrangentes. E uma das coisas que eu tentei definir como regra ali foi exatamente tocar sempre em algum assunto que esteja relacionado com Pombal. Certo. Esta é Para uma- a Rádio Pombal. Exatamente. E Se fizesse agora, qualquer coisa relacionada, sei lá, com não, Arcos de Valdevez. mas agora entra o lado que eu te ia falar, que tem a ver com o podcast. A grande dificuldade, e atenção, eu faço isto há relativamente pouco tempo, é que os assuntos esgotam-se. Eles não se esgotam. Tu consegues sempre falar, consegues sempre pôr-te de um ponto de vista e observar por este lado ou por aquele. Mas ter sempre um assunto obriga-te a uma capacidade de observação. E por norma, e aqui lanço-te como interrogação, por norma, as pessoas não gostam de quem observa. E observar, estou-me a referir a observar mesmo. Não é ver, é observar. Mas aí temos. Aí é uma das coisas que eu acho que. E estas tais coisas que, como nós não falamos um com o outro sobre como é que este podcast poderia ser, portanto ficamos assim naquilo completo. Uma das coisas que eu tenho apreciado bastante nos podcasts que eu ouço, e depois é outra coisa que eu ouço bastante podcasts em língua não portuguesa, aos americanos ouvir podcasts, porque eles têm muito já esta cultura da comunicação, esta maneira de determinadas pessoas ou personagens ou pessoas que não se conhecem de lado nenhum. Lá está, há podcasts temáticos, estava há bocado a dizer ao Bonnie, não é? Um dos podcasts mais ouvidos do ano passado são pessoas a falar sobre o Harry Potter. E tipo, acho que na lista dos 20 podcasts mais ouvidos, 7 ou 4 ou uma coisa são sobre Harry Potter. É assim uma coisa doida, percebes? Há destas conversas temáticas, deixá-las abertas permite-nos, por exemplo, fazer uma coisa que é convidar alguém a vir beber um chá connosco. Acho que eu não disse mentira. Não disseste a garrafa do whisky. Estava à espera da do whisky. Não, alguém, percebes? Tipo, permitir-nos convidar alguém para vir falar connosco. Ou connosco, com nós os três, ou até, não é, podendo um sentar-se no Natal Bonnie, tipo, a fazer, termos esta Alguém com as costas mais bonitas, portanto. Já percebi. Tu tens as costas largas o suficiente. Eu tenho de ir ali fazer um daqueles papelinhos a dizer dá-me um biqueiro no cu. Depois fazemos isso ao Bonnie. Ninguém chega ali por trás, põe a mãozinha, tipo, e ele passa a cena inteira mesmo, biqueiro no cu. Uma setinha, tipo. Não reparas nada, porque não tens câmaras por trás. Nós estamos bem, estamos na boa, temos só a parede e. Mas tens que manter as costas direitas, pá, senão. Senão alguém tira das Pois, costas. senão depois cortam-me. Senão Não cortam o cabelo. Temos as câmaras. Mas isto. Está a dizer. Dizendo isto. Essa possibilidade de não termos uma temática, sermos generalistas, permite-nos ser muito específicos de cada vez, ou de vez em quando, e depois termos estes momentos mais de conversa um com o outro e com o Bonnie, em que falamos mais sobre generalidades ou sobre nós próprios, porque também há coisas sobre nós próprios que também serão interessantes. Eu não sou bom juiz para mim próprio, mas eu costumo dizer que não escolho pessoas desinteressantes para me cercar, portanto não serás uma pessoa desinteressante de todo.
O que é que estás a querer dizer com isso? Viste, estás a ver? É a cena do Bíblia. É a cena do Bia É também. a cena do É Bia. essa outra vez. Cuidado com as gentrificações. A gente, cuidado. Eu tenho umas amigas. Haters. Eu tenho amigas feministas que são capazes de vir ouvir isto, que é para ver se tem gentrificação, portanto. Convém. Sede bem-vindas. Sim, essa referência para Bem-vindas. vocês, adoro-vos, não sei. Aqui. Sim. Nós estamos com vocês. De vez em quando, De vez em também, quando está. de vez em quando também se ouve assim um som de água a tombar, mas não é água e vinho tinto. Tens problemas de canalização. Olha, Rony, só por causa disso já não há para ti. Não faz mal. Eu estou aqui entretido. Pronto. Ele está ali a mudar a cena. As pessoas eventualmente vão ficar enjoadas de estar sempre a mudar de câmara, não é? Mas se não queres aparecer isto, que eu te mudo a câmara. Pronto, Avisa. não- O sinal. Tu sabes, O sinal. tens a certeza que aquilo que eu te disse é o que está a acontecer. Não faço a mínima ideia. Ah! Não faço a mínima ideia. Giro. Era isto Isto estar está tudo ao tudo contrário. Ou bem. seja, tu estás a ouvir a minha voz, mas está a aparecer a cara dele. Por isso, faz assim uma cena agora, 5 minutos para um, 5 minutos para o outro. É 5 uma minutos. sugestão. Isso é uma enormidade. É uma de tempo. sugestão. Desculpa, Meramente uma não posso sugestão. porque eu tenho Não, porque eu depois posso fazer com aquilo que está ali ao fundo. Não. Ele esteja a mexer É muito. tudo. Ele esteja a deixar que as 3 pessoas que nos estão a ver para esta altura que estejam já enjoadas, estar sempre a mudar. Eli, não, Eli, não, Eli. Suspeito é que só vais usar a geral lá atrás. Por causa das minhas costas, obviamente. Não sei, pode ser por não ter isto não estar a gravar. Qualquer coisa. Eu acho que não está. Ele diz aí recorde. Ah, está a gravar, está. Não, diz recorde. Recorde. E tu ouves-nos, não é? Com certeza. É a segunda vez que eu vou lá. Dos lados. Não é porque não confiar nele, a sério, em absoluto. Tanto tenho à vontade para dizer, mas é porque o Anos Boni e não anos faz de a menor. amizade. Não faz... E também é outra coisa, também Anos conheço e anos de profundamente. amizade. Deixa-me dizer-te que já estive para ir jogar a bola contigo, pai, umas 7 vezes. Contigo ou contra ti, depende de quem faz as equipas, Pois, não é? mas aí a culpa foi do Lipe que disse que eu era casteiro. Certeza. Alguém é assim, ninguém disse que vocês eram caceteiros. O Lipe é que todas as semanas que ia à bola aparece a mancar de uma coisa. Não aparece nada. Não aparece. Por isso, não é que eu tenha É mas ganhem respeito. Mas eu é conheço uma mentira. pessoa que é desculpa, eu conheço uma pessoa que é veterano dos Passarinhos da Ribeira, que eu há bocado falei deles. Os Passarinhos da Ribeira é uma instituição do Porto, da Ribeira, que é um spot onde havia café, bilhares, cervejas a 100 paus e jogavam à bola. Que é Malta da Ribeira, o clube de futebol da Ribeira do Porto. Daí do nome. Os Passarinhos da Ribeira, daí o nome. Não devia ser muito fraquinho. Dica passarinho. Não, pois. São os tais que com 62 anos ainda não jogam à bola, são sarrafeiros. Canelas. O Canelas, eles tiveram de aprender com alguém, o Canelas, mas deixa-me dizer. São os filhos. O que é lá? Mas eu lembro de ter pai 23 anos ou 24, fui jogar a bola com eles, tinham pai 50 e poucos. Fui jogar a bola com eles, eu ao fim de um quarto de hora já estava agarrado à perna, mas levei uma cacetada e a queixar-me, falta. Não, tu sabes jogar a bola, vai para lá, para a tua terra, não vai para chorar para a mãezinha. Gajo de 50 anos a jogar a bola, amigavelmente, estás a ver? Não era uma cena. Está logo vontade de entrar em campo e de pitons, não é? Mesmo assim, aquela cena. Eu venho jogar de pitons, mas isto é assim, é pavilhão. Não faz mal, eu gosto de pitons. A mim, podia fazer todos os desportos menos futebol. Era a única coisa que lá em casa, todos os que eu quisesse praticar podia, mas ir para o futebol é que não. Então não joguei futebol durante muito tempo e sobretudo tinha aquela bela experiência que era... seres, não estou a dizer o último a ser escolhido, mas entre o último e o antepenúltimo, sempre. E depois sempre para a baliza. E eu achava Não és gordo. Isso acontecia-me a mim porque era gordo. Eu achava que tinha algum jeito para a baliza, mas achava uma seca jogar à baliza. E durante anos e anos não joguei futebol. Mas olha, hoje em dia não se nota nada. O quê? Isso que estás a dizer. Que eras gordo. Isso torna-se difícil. Não. Não, Mas o futebol foi daquelas coisas, foi mesmo desafio. Tentar, o meu objetivo era conseguir aguentar 5 minutos a jogar a bola e aguentei, foi bom. E depois permite fumar, o que é bom, porque eu para mim... Mas há baliza. A baliza, se tivesse uma boa equipa dá para isso.
Dá para isso. Vê o Iker, o Casilhas, tipo, passa horas e... Está a ver o E esse dia de ir era lá aos passarinhos da Ribeira e era ver o que era jogar à bola. Opa, brincando. à estrada. Agora é à Se estrada. fosse no meu tempo. Opa. Não. Mas eu, por acaso, futebol sempre... sempre tive distância. E mesmo na escola também não tinha grande jeito. Fiquei muito orgulhoso no 5º ano ser o árbitro do final entre as turmas. Mas vá lá, ser árbitro é aquela coisa... Quando tu percebes que não tens jeito para uma coisa, corres a correr... Para árbitro, não. Corres. Não que eu, no 5º ano, tinha onde eu estudava, estava lá o filho do Chico Silva, do árbitro do Algarve, o único árbitro português alguma vez apanhado nas malhas O único? da corrupção, ou pelo menos o primeiro. Ainda a bola era daqueles jornais Não. que tu... Há um qualquer do Sporting que é o caso não sei o quê, que eles dizem sempre e eu agora não me lembro. Caso... Pronto, Chico Silva era um Canutilho. canutilho. Exatamente. Mas pronto. Mas... Também havia um no Algarve que foi apanhado nos princípios de 90, ou uma coisa do género. E o filho dele estudava na escola onde eu estava. E quem apitava aos jogos entre professores e alunos era sempre o bandido que roubava para os professores do Algarve, lá do pai desse gajo. E tinha melhor nota por causa disso. Quem? Não. Ele, o rapaz, chumbava a torta e a direito. Eu, por acaso, das coisas que eu sempre me lembro, é porque os meus pais eram os 2 professores, era ouvir na escola dizer, ele está a fazer isto porque o professor vai gostar e vai não sei o quê. E eu tinha noção, por causa de ter pais que eram professores, que aquilo não tinha influência nenhuma neles. E achava sempre tão... Nos teus pais. Nos meus... Mas tu achas que há professores que a graxa funciona? Sim. Sim. Sistemática. Sim. Eu sou a prova disso. Sim. Sim. Pode ser agradável, mas assim, se tu tens um aluno que tem 9, mas este gajo é um balde, é um desagradável, mal criadão e coisa, vou-lhe dar um 8,5. Sim. Não, mas este até é simpático, é bom moço, parece esforçado, até bem educado. 10. Parece. Logo, porque não vou quilhá-lo com 9, não é? Também me aconteceu. É por isso que um gajo... Viva aos gordos. Não é... Ok, é lógico, porque tu também não estás só nas matérias, também tem a ver com os valores e atitudes que o pessoal tem. Esse gajo, pelo menos, já é educado e... Claro que sim, isso já é valorizado por si mesmo. Pronto, obviamente não estou a dizer que é por o pai dele ir apitar o jogo e não, roubar para os professores. Não, porque às vezes até acho que é contraproducente. Aqueles putos que tu vês claramente que são graxas e dizem, professor, hoje trouxe este livro que vi, e tu... Às vezes tens de perceber se o puto é mesmo interessado naquilo e ficam fascinado. Ou, não, porque às vezes há putos que ficam fascinados com um assunto qualquer e depois há muito... E é normal que assim seja, por parte dos pais, leva para a escola, quase mostra que sabes, e é muito fixe, mas tu às vezes depois ficas ali na dúvida se é sincero, se não. Porque uma vez é normal, 2 vezes ok, à terceira já ficas assim a achar muito estranho, mas às vezes o puto só pode gostar bués daquele assunto. Mas depois há gostar bués de ti, pronto, às vezes também. Depois há aquelas professoras que gostam bué daquele grupinho de 5 meninas, são sempre aquele grupinho. Agora nós tínhamos na minha turma, já no secundário, um grupo que nós muito rudemente tratávamos de forma um bocadinho correta, pelas chupeiras. Eu sou de Oliveira do Douro, e em Oliveira do Douro tens a cena de Oliveira do Douro a 20, que é a terra logo ao lado. Isto de terras ao lado há sempre estas competições, rivalidades. Sor. Pronto.
para ires de Oliveira para sair da Vintes, costumava-se dizer que tinhas de mostrar o bilhete de identidade, porque é terra de supeiros, que era só supeiros por todo lado. Portanto, as supeiras vinham do outro lado da linha fronteiriça Oliveira de Douro a Vintes, ou viviam ali, não é, em zona raiana. Zona Raiana, um catriz. Zona Raiana. Que é a curva da meia laranja. Que é a curva da meia laranja, que é a zona tipo que está ali mesmo na fronteira para a Vintes. Quando se deixes o fim da curva da meia laranja, estás em Vintes. É onde tens de mostrar o passaporte, o bilhete de identidade ou a autorização dos teus pais para entrar. E as impressões digitais e os dados biométricos. Estás a brincar, mas a Vintes não tem super esquadra. O Oliveira de Douro tem. Eles nem uma super esquadra lá foram pôr. É nestas pequenas Construíram coisas. a de Oliveira de Douro, não, é sério, isto é brutal. Construíram um super esquadra, na época construíram um super esquadra em Oliveira de Douro com vista para o sítio onde se vendia droga em Vintes. Sério? A sério. E então parece que enquanto construíam o super esquadra, tipo, estavam lá os moinas a tirar fotografias ao pessoal todo, às pessoas todas que iam comprar droga a Vintes. E aos fornecedores, não é? Aos entrepreneurs da cena, não é? Mas é muito giro, porque das rivalidades das terras, para a nossa, tem algum significado. Quando ouvimos a mesma coisa de outras, é tão estúpido. É estúpido. Oliveira das Meias e São João da Madeira. É como Pombal com Sor, é a mesma coisa. Ainda mais porque Leiria com o resto do país. Leiria com o resto do país. Menos sim. Lisboa. Menos Lisboa. Também começa por ela. Mas Pronto, entre aqui e os alhais, Isso. já que me convidaram, e os alhais. Os alheios. Os alheios. Porquê? Eu pensava que era a guia, era com a ilha. É nós, é um bocado. É com toda a gente. Somos um bocado. Lá está, é o Bi? Eu conheço uma rapariga da ilha. Também eu. Ela dizia-me que ela era da ilha. Eu ficava mesmo estúpido, mas a ilha aqui não há, mas é para Faro, não é? As berlengas. Esses efeitos são brutais, ó. E o trabalho que isto me deu. Horas e horas de gravações em carros híbridos, a tentar apanhar o momento em que se ouvia o motor a ligar. Mas pronto, isto tudo para dizer que um podcast, lá está, pode ter uma série. Este, na minha ideia, está entre a conversa de amigos que vão buscar a nossa própria, como ouvinte, quando ouves alguém a falar das tuas experiências de escola, quando o tema na prova oral é convidar uma professora de escola primária e ela vem falar com o pessoal todo da prova oral, agora estou a usar a prova oral, mas por exemplo, não é? E a professora da primária está a falar de como é que é as aulas da primária, e na primeira classe está isto e aquilo, e na segunda, e o pessoal telefona para lá, ei, que eu lembro. As pessoas consomem este conteúdo porque faz-lhes companhia, porque senão estavam a ouvir música, estavam a ouvir trance psicadélico, ou estavam a ouvir punk rock, ou Antena 2, porque é bom. Só ouve quem quer, como diz a slogan. Só ouve quem quer. Nós sabemos porque é que ouvimos a Antena 2. É verdade. Eu ouço bastante e a minha filha tem a Antena 2 sintonizada, tipo, há horas e horas a ouvir a Antena 2. Não? Eu também tenho, mas é só para o estilo. Eu tenho lá gravado no rádio do carro. Põe engano. Ou para quando estou bêbado. Ou para quando alguém mexe lá a ver. Este gajo é uma Antena 2. Este gajo é uma Antena 2. parece uma coisa e realmente é um culto do caralho. Eu ia dizer que era por causa das miúdas, mas não, já deixaste dessas coisas. Não. Silêncio estranho. Temos de fazer um botão daqueles do caralho. Mete 2 carros a passar. E agora a falsa publicitária dos carros. Quando houver silêncio estranho, tu põe Por falar, tu estavas a falar da prova oral. Então e uns jingles? Isto tem que fazer uns jingles. A produção está a tratar de comprar uns pianos digitais e uns pads que é para poder fazer riffs e jingles. Ok. Acho que era uma coisa que ficava. Assunto resolvido. Próximo. Novamente a produção. Ou então podemos fazer já agora assim, todos a cantar. Cada um canta uma coisa diferente e fica assim. Mas ainda não temos nome. Ainda não temos nome. Então, mas nós não nos chamamos podcast. Podcast. As pessoas procuram podcast. Então, ela é logo lá.
É assim, Gajos para não segundo as regras para ter sucesso nas pesquisas e essa coisa do Google e tu deves procurar nomes que façam sentido. Por exemplo, que façam sentido no sentido da pesquisa, que as pessoas pesquisem, que sejam fáceis de encontrar. Manas para Não é, no Manês para no cu não é mau. Epá! Há um podcast americano chamado, se não me engano, Girls Talking About Fucking, que é mulheres a falar sobre assuntos de mulheres. Não tem nada a ver, de vez em quando também podem falar. São 3 raparigas a falar sobre merdas de crochê e futebol, o que é que seja, e chama-se Women Talking About Fucking, Girls Talking About Fucking, uma cena assim, que de facto resulta. Mas aí tens uma temática. Se tu É queres como aos saber sites de sobre porno. o que é que as gajas falam, as gajas, Sim, é isso. lá está, com a todo o respeito. gentrificação. A Com todo o gentrificação, respeito. gentrificação, porque eventualmente queremos O ter que é gajas que- aqui a falar connosco também. Digo eu. Mas acho que toda a gente entende que não é no mau sentido. Não há, como se houvesse mau sentido. Bem, mas não interessa. Estás a ver? Gentrificação outra É vez. isso, Dupla gentrificação. É tripla. E Tripla. depois, isto é a coisa pior. É que não se faz gentrificação. As pessoas são como as cebolas. Sabes? E esse rei. O burro do Shrek, meu. Não, É o burro do sim, Shrek. não. É o Eddie Murphy. Não é o Eddie Murphy, É é o o Eddie burro do Murphy. Shrek. Temos de deixar É o o Rui Paulo começar a Paulo. fazer pesquisa. É o Rui Paulo. É o Rui Paulo. O Rui Paulo, já agora gostava de mandar cumprimentos ao Rui Paulo, se ela um dia ouvir isto. O Rui Paulo Faz um é apelo. do caraças. É um gajo, tu traz a tua opinião sobre ele. Eu já me cruzei com ele 2 vezes na vida, mais noutras vezes, mas cruzar pessoalmente 2 vezes e gostei do gajo. Pá, eu cruzei-me com ele, mas era muito miúdo ainda. Foi quando esteve no Festival de Pombal. Pá, algumas imagens e algumas ideias. Sim, pareceu uma pessoa muito simpática, mas voltando outra vez às cebolas. Depois, quando não estivermos a gravar, eu conto 2 histórias ou 3 sobre o Rui Paulo. Depois, quando nós Do estivermos a caraças, gravar. óbvio. Tudo é gravado, lá está. Ora, aí está. Pois. Regras do que não se pode fazer. O quê? Regras do que não se pode fazer. Lá está. Eu Falaste, vais ter depois que falo dizer. em off. Não. Falaste, vais ter que dizer. Não, Exatamente. Então, Agora já está à não, espera. agora não vai dizer, porque ainda não existia este aspecto. Sim. Mas eu dou. Estamos aqui a discutir a regra Eu, agora. eu, isto é- eu depois conto. Faz lembrar aquela Parece coisa. aquelas, Vou-te contar um segredo. aquelas meninas. Como é que se chama as gajas? Não, eu acho que não. Eu não. Como é que se chama as Depois gajas? que a gente agora está aqui a falar, não pode dizer Pessoas. gajas. Pessoas do Pessoas. sexo feminino, com Sim. todo o respeito. Pronto, se Ou puseres com todo o respeito a seguir É, a tudo. ok. As gajas com todo respeito também não fica mal, mas pronto. Certo. Com todo Pronto. respeito, gajas é melhor. Portanto, estás a falar com cachopas. Pronto, então Com que elas. chapas? E perdi-me do assunto, basicamente foi isso. Era qualquer coisa. Estão a passar Era cartas importante. agora. Era importante. Era bastante importante. Mas. Eu gosto sempre do mas. Olha, nome, ponto. Mas. Não pode, vírgula. o movimento alternativo socialista já roubou. Não podemos. Ah, Pois, estás a ver? É que não é fácil. mas para isso tudo, isto tinha que ter uma temática, ou tinha que ter um assunto, ou tinha isto. Não, isto são 3 gajos a falar. Pode Três. não ser, podem ser só 2 de vez em quando, pode ser um gajo e uma gaja, 2 gajos e uma gaja. Isto aqui é como as secções do Pornhub, tipo, Como é que é? até pode, é muito, sabes como é que é? Eles põem todos os nomes possíveis, todas as coisas que possas procurar na última linha do site, da imagem de fundo do site, e tu, o que quer que escrevas, vai sempre parar àquele site, porque a última linha tem Triple X, porno, Mum and Son, essas merdas todas. Uma mensagem. Mum and Son, Ah, ok. Mum and Son, que é uma cena japonesa. Mum and Son! Mum and Son. Mum and Son! Ah, para uma mensagem. Mum and Son! Mas isso é coreano. Não, San é japonês. San é japonês. Mum and Son! Sun é sol e é inglês, desculpa lá. Falar nisso. Já ouviram agora a nova música que virá aí para o verão? O Havana, Nana. Havana, Nana. É assim, se é a próxima música. Nana. Se é a próxima música que vem para o verão, eu quero ouvi-la É agora. provavelmente depois do verão. Que é. Não, já lançaram agora, já não tens hipótese. Vais andar o verão todo, Nana. E aquilo é uma música viral.
Basta lembrar que a última foi o Despacito. O Despacito. Eu por acaso consegui fugir um bocado ao fenómeno, não sei de que forma, mas foi porque não andei a ouvir muita rádio. Também não ouviste o Gangnam Style, não é? Não, é isso, não tinha essa hipótese. Eram todos os meios e mais. E o Despacito também. Estás a ver? Mas não, tu é que não te dedicavas a ouvir, porque também não ouves essas rádios. Nesta coisa das músicas e do que ouves, cada vez estou mais em alteração. Eu estou em estado de choque. Estamos em alteração daquilo que ouvimos e voltamos de repente à conversa sobre o podcast, que era isto que eu queria, estás a ver? É fixe. Ora, estavas a dizer, desculpa, estás em alteração e em estado de choque. Não, pega na ideia que tu agora... É que é isto, as pessoas estão de facto à procura de outras coisas que lhes façam companhia em casa, conversas que não precisam de ser tão... como é que se chama aquele programa em que tens aquele jornalista que faz os convidados chorarem todos? São tantos. Não, há os olhos ou não sei o quê. E o Daniel Oliveira. É esse gajo que é muito bom para fazer as pessoas chorar, meu. Eu acho que ele é... alta definição. Pronto, é isso, deve ser HD, porque para saber... Como passou um carro, pode se calhar não se ouviu bem. Não se ouviu bem. Posso repetir? Tenho sempre o rio para não chorar atrás de mim, que não é mensagem política. Aí só parece não orar. Não, é porque por isso simplesmente... Não orar? Tu és um gajo que não reza. Não orar. Não orar. És um gajo que não reza. Diz, mas quem vê dali, quase coisa diz rio. Eu mostro, para lá que eu mostro. Não mexas no material. Eu prometi que este primeiro ia ser feito a cuspe e a fita cola. E a fita cola está... Só falta a fita cola. E cuspe é para enrolar os cigarros. Não é? Um gajo quer tornar isto dinâmico e não pode. Está tudo colado com fita cola. Exatamente. Isto tem um esquema. Não é? É uma câmara que... É isto que eu digo. Isto é uma câmara bidirecional. Mas eu posso, porque esta câmara... Pronto, vá. Já estragaste isso tudo. Agora está torto. Agora é não orar com H. Não orar. Não orar. Mas pronto, a ideia de que as pessoas em casa estão à procura que não seja só esta coisa do Jorge Jesus a chorar, a falar do pai. Vê lá as coisas que eu sei, né? O Jorge Jesus acho que foi ao programa desse moço chorar por causa do pai. É a única coisa que ele também chora. O Daniel, aí tocaste numa corda, pá. Aí, a sério, pá, aí tocaste numa corda, pá. Sério. A minha mãezinha, pá. O meu pai, não vi, meu. Isso é isso. Vale a pena ver. Pronto, eu não vejo assim. Agora, é muito agir porque o Daniel Oliveira, primeiro, tem anos de estratégias para que recebe muito dinheiro. Óbvio. Pronto, também recebe muito dinheiro, ou não sei quanto é que é o recibo verde dele, mas seja... Não é para a RTP, pois não, é que se fosse para a RTP podia-se saber, não era? Não sei, lá está, é como o Benfica, sabe-se tudo, mas... Por motivos diferentes. Mas ele não, e há aquele esquema das perguntas no fim, sempre esquematizadas e que são sempre as mesmas e que dão aquele efeito e que o entrevistado já vai à espera delas. É muito bem esgalhado e há alguns sítios em que funciona. Quando tivermos ou tiveres ou estiverem outras pessoas, isso exige sempre esta questão a preparação disto ou não haver preparação disto. Porque se não preparas, isto pode ir para qualquer caminho. Se tu preparas, vai-te dar assuntos do género. Hoje ficas aqui neste assunto e não sais, quer dizer, podes sair deste assunto, podes sempre sair. Sim. Mas se tivermos aqui alguém que faz velas, lembrei-me agora. Desculpa, lembrei-me de uma anedota. Agora não tem nada a ver com isto. Desculpa. Podes contar, também podemos ter humor. Rio para não chorar. Rio para não.
Agora vais ter que contar, isso é que mata o recorde, já falámos disso. Agora, Agora essa coisa não vale, essa do Will, se eu. Não, agora aguenta. Se conhecem alguma anedota sobre velas e se por acaso estão a ver isto, façam um favor de partilhar. Podem gravar com o telemóvel. Não custa Diz para nada. assim nota de rodapé. Pegam no telemóvel e eu conheço aquela daquele senhor que faz velas. Pronto, façam assim, tipo, nós postamos. Qual é aquela do senhor que faz vela? Não sei, meu Deus, também ele é que não, começou a rir. Mas pronto, se tivermos aqui alguém que faz velas, vai falar sobretudo sobre velas. Né? Também vai falar sobre como é fazer velas na Guarda, por exemplo. Porque se calhar vem na Guarda. Não sei, é sério. Este Um assunto que não percam para o próximo episódio. O senhor que faz velas na Guarda. De certeza que há alguém na Guarda que faz velas, meu, e que é uma pessoa interessante mesmo. Tem coisas interessantíssimas. E aí é um bocado isto que eu gostava também de explorar. Não... Fazer velas. na Guarda. Epá, eu acho que o clima deve ser importante porque para fazer velas cá fora arrefece mais rápido. Sim. Portanto, a cera não, para fazer então aquelas às cores deve ser fixe. Este é o outro lado que ainda não tínhamos falado, que é a tridimensionalidade. Tudo pode ganhar tridimensionalidade absurda. Tudo, mas aí as pessoas em casa vão ter de nos conhecer mesmo muito bem porque vão a partir de determinada altura só acham que estão a ouvir conversa de malucos. E isto também tem de ser interessante para quem nos está a ouvir. Eu acho que isso também é outra coisa que nós ainda não falamos, que é, por estúpido que seja, mas é assim, convinha, era interessante que isto fosse interessante. E tu, quando falas de ter as coisas preparadas, não digo agora na próxima semana não percam, porque vamos falar sobre a produção de velas na Serra da Estrela. Percebes? Isto é um bocadinho. Não. Estou a imaginar. Os gajos, quando chegarem ao final do ano de 2018, aquela coisa do qual foi a palavra mais pesquisada no Google. Velas. Velas na Guarda. Houve aqui um pico ali no fim de janeiro, início de fevereiro, que eu não percebo, pá. Não é um assunto a desenvolver. Mas lá está. Possibilitar a quem nos está a ouvir Ter um workshop para velas. Eu conheço uma pessoa, agora falando, eu conheço muitas pessoas muito interessantes. Eu esforço-me mesmo por guardar próximas pessoas interessantes, que tenham horas de conversa sobre coisas. Agora pensando de repente, eu conheço uma pessoa que faz jardins na varanda, que tem coisas deliciosas para ensinar e para falar e histórias fantásticas sobre a própria vida dela, que tem um projeto, uma história de vida fenomenal, mas também sobre aquilo que ela sabe, que é muito, e é super agradável estar a falar com ela. Conheço... Continuem a falar que eu já acabei. É preciso abrir uma garrafa de Não vou tratar disso. Olha, queres que eu vá buscar o queijinho também? Não, deixa de estar. Conheço também... Agora vê lá se tens a certeza que estou eu e não está uma Não. Não, estou a brincar. Conheço... Achas que eu ia estar a filmar a cadeira? Óbvio que então, porque não, ali, tipo ali. Conheço uma senhora, uma enfermeira que tem 4 filhos, se não me engano, que ensina mulheres a dobrar panos para levar os filhos ao colo. E que havia uma altura em que aceitava que tu desses 1 litro de óleo usado, de fritar batatas, cenas assim, e ela dava-te 1 quilo de detergente para a máquina da roupa, por troca. Que depois fazia sabonetes e fazia detergente e essas cenas, tipo... e as histórias dessa mulher são fantásticas também. Quer dizer, há esta possibilidade de estarmos de facto aqui durante 1 hora e tal, a falarmos de coisas que são interessantes lá para casa. São interessantes para quem nos está a ouvir. Não seja só estes brain farts em que estamos aqui só os 3 a falar
em amena cavaqueira, que não estejam só a ouvir a nossa conversa de café. Porque às vezes também vai ser isto, estar a ouvir a nossa conversa de café. Não, mas às vezes estás sentado no café e quem está ao lado está a ter conversas interessantes. Mesmo. Acredito. Outras vezes estão a falar de coisas que não interessam a ninguém. Já passei horas em cafés e era muito consumidor de headphones. Mas muitas vezes, quando na altura em que tinha headphones por dentro dos ouvidos, punham-os só à volta da hora e até ficava no café no Piolho, no Porto. O Piolho é um café no Porto muito antigo. O café chama-se Ancorador, mas toda a gente conhece como Piolho. Agora, esteve na moda há uns tempos atrás, não sei se ainda está, espero bem que ainda esteja, vale a pena ir lá. E é um cafezinho, aquilo chama-se o Piolho, ou porque não cabe lá nenhum piolho quando aquilo está cheio, ou porque tu sentes-te nenhum piolho porque aquilo é mesmo muito super apertadinho. As cadeiras e as mesas eram quadradas e encaixavam, portanto, tinhas uma fileira de cadeiras individuais, parecia um banco corrido, mas era só cadeiras individuais, as pessoas sentavam-se e tu estavas ali, e ao teu lado podia estar um arquiteto e um poeta a falarem sobre estética e tu conseguias estar ali, ou um gajo do Porto a falar com um gajo do Boa Vista, horas a ouvir a conversa do lado. Estava a falar sobre esta dimensão. Já percebi. Isto hoje tem um bocado a dimensão de estarem-nos a ouvir a conversa de café. Mas até que ponto as conversas de café não são coisas que nós estamos que são mesmo fixe de ouvir? São, e sobretudo porque se fosse um bocadinho mais extrovertido a certa altura de uma conversa de café, se tu já fosse um habitué do café, tu mandavas um comentário ou dizias qualquer coisa e metias-te na conversa. Pois, mas o pessoal já não vai a cafés, pá. Quer dizer, vai a cafés, mas já não vais a cafés da mesma forma. Já não... Encontrar... Quer dizer, toda a gente continua a sair. Mas já não encontras as conversas, não. Isso já não encontras. Ou encontras outro tipo de conversas. Mas sobretudo a partir de uma determinada idade. Então aí é que já não encontras. Portanto, isto é... É o Tinder. Isto é o Tinder das conversas. Atenção que É eu o Tinder das conversas. ainda não fui... Ainda não fui ver quem é que gostou de mim no Tinder. Gostaram de mim no Tinder? Eu confesso que não tenho conta. E eu fiquei super admirado. Tu tens conta? Não sei... Do Tinder. Mas pode-se dizer? Tu é que sabes. Eu podes tenho que saber, dizer ou não. mas eu... É pá, tu é. Não, podes dizer a verdade que te apetecer. O que é a verdade? O que é o Tinder? Pronto, é o está Tinder? feito. O que é o Tinder? É uma excelente programa. Estás a ver? É um podcast? Não. Tinder? O Tinder? Sim. O Tinder é um app, certo? Certo. Para encontrares alguém do outro ou do teu sexo, Portanto, uma pessoa. para encontrares uma pessoa da tua preferência, para engajares na possibilidade de haver trocas sexuais com essa pessoa. Mas vem lá escrito que é para trocas sexuais. Não vem lá escrito. Então não está. Senão eu não vem ligado por leve. Não vem lá escrito. Mas epá, é um bocadinho. Está subentendido. É como. Então não vais fazer amigos para o Tinder? Epá, se houver alguém que vá fazer amigos para o Tinder e esteja a ver isto, e pode ser está, um grande abraço. Pode ser daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos. Procurem. Se estiverem a ver isto e no Tinder, tipo, o Tinder. E era como aquilo do Mirk. Era como o Mirk. Não, porque... Era como o 48K. Não, porque tu no Mirk... Anjinha 18. Não, porque tu no Mirk era eu. A Anjinha 18 era eu. Quando tinha 14 anos, meu. Nunca me enganaste. Era eu. Com 14 anos eu era a Anjinha 18. Tipo, Olá, não de teclas. DDTC. Olá, DDTC. Era isso que eu ia dizer. PCP. MRPT. Olá, DDTC. DDTC, exatamente. MOF. Olá, punhas mesmo olá, punhas só um O. Não, era olá. Mas não punha acento. Ok. E depois a pergunta a seguir era olá DDTC e depois M/F. Ponto de interrogação. Exatamente. Não. Eu por acaso, lá está.
Olha, a Dona Vocês Ermelinda! usavam o Mirk para isso? Eu não usava o Mirk para fornicar, mas porque não tinha fotografias e lá está. Não tinha fotografia. Eu como me chamava Anjinha 18, não andava exatamente à procura. Mas estás não, a ver, estás a ver. Na altura. O que me calhava não era exatamente. Normalmente. Aquilo nem para a punheta dava. Aquilo andava para Não, mandar aquilo não mensagens, tinha- fotografias não. do outro nem nada. Não, aquilo era só mesmo. MS-DOS, era só letras. Quando o pessoal sabia, quando o pessoal lia, não é? Mas depois havia jantares do Mirk e depois havia depois havia encontros da malta. Era uma comunidade. Mas o Mirk, Havia o assim havia, mas o Canal Mirk, Gaia. o Mirk em relação ao Engata, Gaia. ainda voltando, repara, é um bocado como as cartas. Não é? O amor por Parou carta. e- O sim. IRC também permitia isso. Se tu tivesse uma boa escrita. Mas o Era um Facebook gajo também. cativante como o caralho. O Facebook não permite isso. Eu tenho. Tu tens de ser ágil nos Vou passar, emojis. eu já estou a meu. Tens de ser ágil. Se não és um gajo ultrapassado. Pronto, ok. O i5 dava para isso. O Orkut. Ei, eu- o i5. Tenho uma grande amiga minha. que Mete eu- isto a sépia. eu ó, vá. quase Mete não posso, lá é preto e branco, mete lá preto e branco. sépia. Eu tenho uma grande amiga minha que de quem eu tenho muitas saudades, meu, que está a viver em São Paulo, que se apaixonou pelo Orkut. Pá, eu- E ainda hoje, É mais bolos. ainda hoje está a viver em São Paulo, meu. Foi uma aplicação que lhe deu cabo da vida. Não, ela está feliz. Acho que já mudou de relação, entretanto, de companhia. Não consegui fazer dinheiro para o bilhete para voltar. Não, também não, porque os pais podiam ter ajudado a questão de. Acho que ficou mesmo lá Olha que bom. por amor. Pelo clima. Não, mas lá está. Hoje em dia o que tu precisas é de ser E para o bom na pessoal que está a imagem. emigrar também, saudades. Somos um país de imigrantes. Desculpa lá, mas o mundo é imagem. Isso é outra coisa que eu discordo. O quê? Não somos o mundo da imagem. Também, mas não só. Pronto. Não. Também, mas não. Senão não estava a fazer isto. É assim, estive super preocupado em arranjar câmaras para nos filmar, mas eu não acredito que seja. Eu, pelo menos, não uso o podcast com a cena da imagem. Então é só. É o som. É ouvir. E o som deste podcast é horrível, porque nós não temos microfones bidirecionais. Microfones bidirecionais é o tema desta sessão. Estamos aqui. Não. Mas pronto, mas esta coisa da conversa eu acho que é um bocadinho o cerne destes momentos. Não tens sítios, isto voltando um bocadinho onde estávamos, não tens sítios onde tu vás e conversa, apesar de, se calhar é uma moda, mas sinto que agora há muito esta coisa dos encontros públicos, do venha e dê a sua opinião, é um bocado a transformação dos fóruns do Mirk, ou Do Manela Cássio. ou do, falar nisso, uma saudação ao doutor Manela Cássio e a todos os ouvintes do fórum. Mas há um bocado aquela coisa do participa, a tua opinião é importante, Porque é. E as pessoas como habituaram-se a dar a opinião agora ou aos berros no meio da rua com a janela aberta no carro enquanto estão a passar Mas o pessoal ou quer é dar a opinião, se depois os outros concordam com ela ou não, aí eu acho que é mais variável. O que eu acho que todos sentem é que têm que dar a sua opinião. O que eu não sou contra. Dei uma vossa opinião. Eu não sou relativamente a dentro do isto. conceito de se pensas por ti, pensas mal, quem pensa por ti é o Comitê Central. Não é isso. Desde que não sejam haters, não é? Desde que não seja aquela coisa do. Sim, haters. Haters. Com termos em cenas, eu também conheço Não, uns mas- haters. Mas Se por acaso ouviram uma gata a miar. era no isso. fundo. Uma gata a miar. Está cozido. Está cozido. Não, que elas foram capadas. Que gatas foram capadas. Mas Gentrificação aqui. Verdade. Foi mais um bocado de Gatas, gentrificação. Mas é Amigos, dos amigos. já aqui a meio muro ao lado é onde elas se põem a miar para dizer estou aqui, ó. Vai a chamar. Quanto mais falamos, mais elas Vai vão. a chamar. Nós estamos O trabalho que me deu a arranjar o som deste gato. convém esclarecermos um bocadinho do que está a acontecer aqui.
acho que é uma excelente altura. Eu não sei quanto já tempo só faltam basicamente 20 minutos, graças a Deus. para o nosso tempo. Pois, Tu não. pois ele tem de ir trabalhar amanhã. Quer já gravar para o mês inteiro? A aplicação é para 60 dias. Vê lá, Grava já mas- de seguida. Então fica sem tempo. Mas acho que. O que é que estavas a dizer? Agora Eu não sei. perdi-me. Inventa outra. Nós estávamos a falar do gato quando passou, porque antes do gato que passou, o que eu te estava a dizer é exatamente a necessidade que as pessoas têm de expressar a sua opinião, mesmo que as outras não concordem com elas. Não sinto que as pessoas procurem a aprovação da sua ideia. Procuram é serem escutadas em relação àquilo que pensam, mesmo que depois os outros sigam num caminho completamente diferente. Então é isso que estamos aqui a fazer. É isso que estás a fazer. Mas aqui, e quando tu lançaste a ideia e depois fui ver algumas coisas, o que é engraçado nisto, há muitas coisas que são engraçadas nisto, mas uma das coisas que é engraçada nisto é o perceber-se como as conversas, quando têm tempo, podem seguir caminhos diferentes. Isto é completamente um episódio zero. Portanto, isto é o... Como é que se atam as cordas? Sim, como é que isto nós só estamos a funciona? gravar. Como é que... Não estou a contar que esteja muita gente a olhar para nós. Não. Como é que atam as cordas? Mas é possível divagares durante muito, muito tempo sobre muitas, muitas coisas. Se isso torna os assuntos interessantes ou não, se torna interessante de ver ou não, ó João. Se fosse para ser interessante de ver, não tínhamos câmaras paradas, percebes? Se fosse para ser interessante de ver, não tínhamos pedido ao Bónio para estar Pois é. Espera lá, pois é. Percebes? Agora isto faz sentido. Não, a questão não tem de ser interessante de ver. Ver, estarem a olhar para nós, é uma coisa para... Qual é o meio em que podem olhar para nós? Assim, isto vai pela internet. Do meio do mondego. Isto vai pela internet, não é? Pelos tubos. As pessoas Segue pelos os tubos, vai nos Segue o tubos, tubo. está a passar aqui num cano, vai no vai. cano, liga ali, depois tem um Encaixa, cano que liga ali a faz eletricidade, assim. depois, Sim, é. e há outro cano que sai para a internet. Isto é como o saneamento. É só espuminha. Tudo tens. Não, mas... estava a dizer. E para o pessoal que está a trabalhar por causa do Rio Tejo estar poluído, Força a aí, sério, pessoal. não, porque é um assunto mesmo muito, muito sério que eu gostava de um dia ter aqui uma pessoa que eu conheço. Eu vou dizer esta frase muitas vezes. Mas ele não diz quem é. Sim. Luís, gostava de trazer Estás aqui, aí. gostava de trazer o Luís, Estás aí. gostava de trazer aqui o Luís. Manifesta-te. Tenho uma banda, olha, também é um indivíduo, é um bocado tipo João Alegrete e já se podem ter cruzado um com o outro até. Também monta palcos e liga cabos e essas cenas e tem labutado bastante e até ido a tribunal e dado com os costados mesmo, dado com o corpo ao manifesto por causa da limpeza do Rio Tejo e das fábricas ali da zona do entroncamento que limpam, que mandam descargas semanais para o Rio Tejo e o pessoal deixa aquilo tudo em paz. Mas felizmente ou infelizmente já começa a ser generalizado. Portanto não é só Sim, em determinados sítios, em termos dos atentados. Sim, mas ainda há pessoas que, gajos das fábricas que se mandam com o carro contra os carros deles, estás a ver? Ainda há pessoas... E lixam-lhes assim o carro todo. Mas, tipo... João, sabes o que é que vira muito isso? É quando tu trabalhas em empresas que fazem isso e a justificação que existe, seja da parte de quem é detentora da empresa, seja da parte de quem vai lá trabalhando, é se os outros fazem, eu também faço e eu não tenho outra solução para isto. É o automatismo, é o faz assim. E finalmente as pessoas, acho eu, lentamente, pode demorar um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas finalmente as pessoas, eu acho que devagarinho estão a começar a ganhar um bocadinho de consciência. Aqui vou meter um bocadinho de política. Acho que foi engraçado ter surgido o PAN
não porque eu me identifique, mas foi pelo menos as pessoas perceberem que as temáticas ambientais não estavam associadas a um único partido. E ter surgido esta coisada de que é a ecologia, e é mais uma IA, como as outras todas, começa realmente a ter uma importância. Acho que o pessoal começa a sentir. Acho que a farmacologia, que é uma IA também importante. Também, mas começas a sentir isso. Esta coisa que tu falavas agora do Tejo, ou a cena das hortas biológicas, ou todo este lado verde, o pessoal está a começar a perceber que realmente faz parte. Não é faz parte, Não, tem de começar a fazer parte. Não, faz parte. Faz parte, já há muitos sítios onde faz parte. E esta coisa. Já há muitos sítios. Nós portugueses somos já somos tão diferentes uns dos outros. Essa ideia das pessoas, do nós, o português, essa ideia deste sentido generalista que somos todos. Olha, lá está, e deste um exemplo muito interessante, porque não somos os portugueses PS, PSD. Estamos a generalizar outra vez. Estamos a generalizar e a fazer política. Não, estamos a generalizar e a fazer política neste momento. Os portugueses PS, PSD não são assim tantos e não representam assim tanto. Não são assim tantos. Não representam assim tanto os portugueses. Sim, a maioria dos portugueses é um conceito cada vez menos maioritário. Ok. Foi com uma profundidade aprofundada essa. Mano, claro que a maioria do PS e do PSD... Não é do PS e do PSD, não. A própria maioria... Essa ideia de que os portugueses são maioritariamente assim... São. Podem ser outra coisa. Já são cada vez menos. Menos agora. São cada vez menos. Mas aí é daí que entra a ecologia e os ecologistas. Mas o que me parece na ecologia é um conceito diferente. Lá está. Uma coisa é haver estas... Não é? Estas conjunturas que te fazem ser mais para a esquerda, mais para a direita, mais para o meio, mais para cima ou mais para baixo. Sim, não tem a ver outra coisa é quando entram aspectos que são transversais e começam depois também a contaminar todos os outros, porque se tu fores ouvir discursos tanto da direita à esquerda, tu vais ouvir preocupações ambientais. Mas a sua aplicação é que podemos discutir como é que é feita ou não é feita. Mas é realmente algo que começou a preocupar as pessoas. Mas antes as pessoas não tinham essa preocupação? Não tinham. Não tinham. Realmente não tinham. Não tinham. Mas os rios não iam sujos. Que outra solução tinha? Não existia outra. Tu falaste do PAN. E o PAN era, antes de pôr lá um deputado, era ainda hoje para alguma maioria. Lá está, para uma ideia genérica do que os portugueses serão. Um bocadinho entre o português do Café Central e a portuguesa daquela bata até aos pés de limpar a casa, não é? Uma abaia? Daquelas túnicas para os muçulmanos? Não, só com as mangas cortadas. Só com as mangas cortadas e do pescoço para cima também destapado, não é? Sim, mas também estava a brincar. Aquelas batinhas de madrinha, não é? Que passa sim. Essa ideia desses portugueses já não é assim tão fidedigna dos portugueses. E o PAN ter um deputado, lá está, o partido dos animais, as pessoas, nós até dizíamos em piada, quase na altura das eleições, o partido dos animais, quem é que vai votar no partido? Chamam-lhe o partido, não é um partido de pessoas. Estão muita gente, porque há muita gente com convicção ideológica que consideram que os verdes estão ideologicamente conotados muito à esquerda e por isso mesmo não votam aí. Sim. Eu consigo perfeitamente perceber. O único aspecto que eu estava a dizer, muito simples, e desculpa ter posto a política aqui no meio, é a preocupação que as pessoas começam a ter. Acho que as pessoas começam a perceber que o que tu vais fazendo tem realmente influência, mesmo que tu não vejas diretamente, mesmo que não seja aqui. Acho que, por exemplo, aquela coisa da ilha de plástico no Pacífico, e quando as pessoas tiverem conhecimento disso, tem um impacto muito grande. Agora, isto tu encontras... Isto depois, tu foste aos portugueses, eu achei engraçado. Eu para mim, por acaso, vi numa visão muito maior, que foi
a Noruega já tem aviões elétricos, aviões comerciais, e tem como objetivo até 2040 ou 2040 e poucos, todos os voos internos serem voos elétricos. E estamos a falar, eu por acaso li essa... Sabes como é que são os voos internos? Esta ideia de voos internos na Noruega. São aviões com motores elétricos. Sim, mas não são só 747 para 400 para... Eu estava-me a referir a esses. Não, mas tens de perceber, a Noruega tem voos internos de dimensões mais pequenas. Sabes, tipo Canadá. Sim, avionetes. Refere-se mais às avionetes, mas ali eles referiam-se mesmo em termos de voos internos e de grandes aviões. Não deixou de ser curioso eu ler essa notícia quando estava na Arábia Saudita, país que quer dizer bebe gasolina para tudo e mais alguma coisa, mas que simultaneamente eles próprios também já perceberam que aquilo já não é negócio de futuro, portanto já começam a investir noutra coisa. Um aspecto engraçado, e agora assim um parênteses muito rápido, lá está, por causa destas viagens a Arábias Sauditas e a Emirados, dá claramente para perceber que, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, eles estão a fazer um investimento muito, muito grande em tecnologia, em aeroespacial, nisto e naquilo, que é para exatamente desenvolverem tanto a sua ciência, não é propriamente no sentido de qual é a aplicação direta do chegar, por exemplo, a Marte, mas é as tecnologias que conseguem desenvolver para chegar a Marte, ou para fazer uma colónia em Marte, avançam. Podem fazer... Não é só, podem fazer avançar as tecnologias na Terra. A pensar essas coisas, não é? Exatamente. É muito giro tu pensares que não é? A Alemanha também começa com a história dos carros elétricos. Podemos dizer, é económico, é por causa de nós estarmos tão dependentes do petróleo, isto, aquilo ou outro, mas é uma preocupação. O pessoal começa a notar que realmente tem algum efeito. Acabou com as centrais nucleares. Vai acabar. Está a acabar. Vai acabar. Vamos ver. Eu sou como o São Tomé, meu menino. Mas a intenção deles é acabar com as centrais nucleares e absolutamente, não é? com a dependência de energia nuclear, mas porque mas já têm alternativas. Mas aí estás a falar de um país que tem já uma consciência ecológica já há muito mais tempo e em que os verdes deles, ideologicamente, são muito distantes dos verdes cá, por exemplo. E são muito fortes. São muito fortes. Quer dizer, são fortes. Agora, neste momento eles nem governo têm. Neste momento os alemães eles andam a ver se conseguem fazer uma geringonça. A Merkel está a ver se ainda consegue lá ficar. Se consegue, não, há de conseguir, que eles vão de se organizar. Normalmente, quando um governo não está eleito, aquilo corre bem. A Espanha teve 1 ano e meio também sem governo e aquilo corria bem. Olha, quando passou a ter governo, aquilo começou a correr menos bem. Nós não tivemos a duodécimos durante meio ano. Duodécimos? Não foi tanto tempo. Foi uma cena assim, não. Nós tivemos a duodécimos. Governo de gestão. Nós tivemos um governo de gestão e a duodécimos quando foi. Não foi Santana. Foi Santana. Pode ter sido Santana, mas eu quase que ia dizer que foi na passagem do Passos Coelho para o Costa. Não, porque ele aprova logo o orçamento. Ele aprova logo o orçamento logo no início. É um orçamento. Porque as eleições são em outubro. O Passos Coelho é que... O Passos Coelho é que teve um governo do duodécimo. Sim. O princípio do Passos Coelho foi o duodécimo. E o Costa é. E ainda apanha antes da aprovação do orçamento, que depois depois cheque para o Costa agora é metade do duodécimos, metade no duodécimo. Há sempre a opcional. Sim, mas nós quando referimos aqui do duodécimos é uma coisa diferente. Quando nós estamos a falar de duodécimos, isso tu referes-te em termos do subsídio de férias. Portanto, podes receber só numa altura ou em duodécimos. Duodécimo por 12. Quando nós estamos aqui a falar de duodécimos num governo de gestão, é uma coisa diferente. O orçamento, imagina, o ano passado, 2017, em outubro de 2016, eles fizeram um orçamento. Foi aprovado e dia 1 de janeiro de 2017 começaram a pô-lo em prática. Se até outubro de 2017 eles não tivessem aprovado outro, vamos imaginar que não existia a aprovação de outro. Quando chegassem a janeiro de 2018, qual é que era o dinheiro que eles iam gastar no mês de janeiro? Como não há um orçamento feito, eles vão buscar o do ano passado e dizem, se o ano passado gastámos X, este ano vais gastar exatamente a mesma coisa. Certo. Por isso é que houve países como a Bélgica e como a Espanha que estiveram anos, sobretudo a Bélgica, em que um partido foi eleito, mas não conseguia constituir governo nem fazer orçamentos. E não foi por isso que o país fechava. E não foi por isso que as pessoas deixaram de receber salários. Ficava era sempre igual. Certo.
O Pronto. dinheiro disponível era sempre Sim, sim, sim. o mesmo. E politicamente nenhum partido dizia a culpa é minha. Ninguém se queimava, Ninguém se queimava. Pronto, queimou-se depois. eventualmente. Por Queimou-se. falar em queimar, estamos a queimar os últimos 5 minutos. É pá. Se houver a regra da hora e meia. Nome. Vamos ter de arranjar um nome para o próximo. Vamos. Vamos arranjar. Então, compromisso, situações de compromisso. Compromisso. Arranjar um nome para o próximo. Ter mais respeito. Agora, sugestão minha. Ter mais, um bocadinho mais de respeito só pelas pessoas que nos estão a ouvir em vários motivos. Em primeiro lugar, pela qualidade do som e da imagem, talvez. Mas do som, definitivamente. Porque eu tenho uma coisa deste tamanho que foi feito na China e que pode ser que melhore o som que vocês conseguem ouvir em casa. Outra coisa é esta coisa de começarmos a explorar então o que é que as pessoas, nesta ideia do respeito do conteúdo que eles estão a ouvir. Ser uma conversa de café, eu acho que continua a ser uma excelente ideia. Mas tiveste matemática hoje, claramente. O início do coisa ser novo. O que é isto? O que é isto de fazer um podcast? E fica a minha sugestão de nome. Que não é de humor e O que não é isto? Ponto de interrogação. Com um foda-se no fim. Que é isto? Foda-se. Tinha de ter sempre. Entre Tinha de parênteses. ter. Entre parênteses. Foda-se com pi. Eu depois o. Não posso dizer. Sim. Eu não te preocupes que eu edito isto, ponho os pis nos momentos certos. Sardinha. Sardinha. É um clássico. Para quem não sabe, Exato. o António Feio e o Zé Pedro Gomes Paraíso Filmes. fizeram uma coisa chamada Paraíso Filmes. É o melhor que se horas de pura diversão. O episódio a que nos referimos é ao Tubarão. Ao Tubarão. É a paródia ao filme Tubarão. Eles são uma produtora de cinema da Buraca. Não, senhor. Da Buraca? Não, Da senhor. Buraca. Vê-se logo que é do Porto. Então. Vê-se logo que é do Porto. Claro que é na Trafaria. Na Trafaria. Claro que é isso, na Trafaria. Margem Sul. É isso, Isto portanto, é a malta. Banheiras 2000. Bem, esta malta, o que isso tu da acabaste de Trafaria. dizer é como um gajo do Porto dizer ai, coisa tal em Ovar. Estou a Pronto. brincar, vá, pronto. Não. Eu só sei que a Buraca tem frondosos matagais. É a única coisa que eu sei sobre a Buraca. Isso era de antes, porque eu acho que agora já. Já depilaram. Tu já foste fazer espetáculo à Buraca, não já? Não, mas A da gostava Maia. A da Maia. Fazia lá um espetáculo. Eu sei que na Buraca havia frondosos matagais porque os Fúria do Açúcar assim o cantavam. Não é? Mas agora se já fizeram uma brasileira à Buraca, isso é outra história. Um descampado. Um descanso.